Daí ele chegou e falou: "Você é senhor brasileiro?" Eu falei: "Sou. Então você é a vergonha do Brasil." Foi a última vez que eu joguei futebol. Eu tinha 15 para 16 anos e falei para meus pais: não deu certo para ser jogador de futebol, mas eu quero entrar na educação física. Eu só me vejo nessa profissão. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse podcast aqui, que é o Papo com o professor Aurélio, e hoje também o professor Iago aqui. E a ideia aqui é a gente trazer informações sobre saúde, qualidade de vida e também histórias inspiradoras, histórias que inspiram a gente a continuar evoluindo, trabalhando, se motivando. E olha só, eu fiz aqui uma lista de perguntas para esse cara aqui que está do meu lado. O Iago é professor de educação física e ele é um estudioso, mas quando eu falo estudioso, é estudioso de verdade, porque ele fez mestrado, está terminando doutorado e tem aí vasta experiência para trazer para a gente. Eu apresento vocês, professor Iago. Tudo bom? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Aurélio. Muito obrigado pelo convite. É um prazer falar com vocês também, seguidores do Aurélio. Um público que eu adoro trabalhar e garanto que a gente vai trocar boas informações aqui nessa tarde. Que bom, Iago. Seja muito bem-vindo. Eu fiz aqui uma lista de perguntas e você viu que eu selecionei as perguntas com muito cuidado. Mas fica tranquilo que eu não vou fazer todas não, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Vamos direto ao ponto. Iago, quando você era criança, você gostava de fazer educação física? Aurélio, essa pergunta é interessante porque geralmente você acaba tendo um caminho que seus pais conduzem. E meus pais, eles são inspiração para mim em diversos caminhos da vida, mas são sedentários. Até no dia de hoje, eu brigo muito com eles, no bom sentido, para eles fazerem exercício físico. São muito trabalhadores, pessoas que me deram formação e eu agradeço muito todos esses aspectos da vida, mas são sedentários. E o exercício físico sempre foi presente na minha vida. Desde quando eu era criança, eu tinha vontade de fazer exercício, ser ativo, sempre fiz vários esportes durante a minha infância, mas é algo que nasceu comigo, né? Não foi passado ali, não foi incentivado pelos meus pais. Eu pego esse lado dos meus pais, eu sempre vejo meus pais como pessoas que batalharam muito para me dar as oportunidades que eu tive na vida. Mas o exercício vem de dentro. Então, desde a minha infância, eu sempre quis fazer exercício, meus pais sempre me apoiaram, mas eles não faziam. Olha! Então foi algo que nasceu comigo e eu levo até hoje, né? Não consigo ficar sem exercício físico. Sim, e na escola, assim, qual era o esporte que você mais gostava, assim? O esporte que eu mais gosto até hoje é o futebol, mas eu fazia lutas, eu brincava de esconde-esconde. Mesmo? Luta do que você fazia? Taekwondo. Taekwondo? Fui faixa ponta amarela no início ali. Mas a minha mãe tem uma história engraçada porque a minha mãe foi assistir o teste de troca de faixa. Eu estava indo para branca, passando para ponta amarela na época. E daí, na época, eles pegavam e faziam um teste de bater com a faixa nas costas. E minha mãe viu aquilo e falou: não quero mais isso com meu filho. Nem eu bato nele, tô aqui, tô vendo ele apanhar. Daí me tirou do taekwondo, mas eu sempre fui de fazer esporte. Que interessante. E o mais legal de tudo é que eu não sabia que você era da luta, né? Agora vendo essas pernas compridas, assim, dando chute no taekwondo, deve ser realmente eficiente. Então na escola você se deu bem ali, porque quem joga bem futebol se dá bem na escola, né? É verdade. Isso é uma verdade. Eu sempre era o primeiro a ser escolhido no futebol. Jogo futebol até hoje, menos, mas me dava bem nesse esporte. E acabei que meu período da escola ali foi um período tranquilo. Eu fazia bastante esporte, amizade, acabou sendo eu tive uma infância muito tranquila e prazerosa. Você sabe minha experiência com futebol, né? Qual? Não sei. Eu era sempre o último a ser escolhido. Quando sobrava, eles olhavam pra mim e falavam assim: ai, meu filho. Ou era goleiro? Oi? Ou era goleiro? Não, pior ainda, no gol eu não ia pra levar bolada. Então, atividades com bola eu sempre tive muita dificuldade, né? E daí foi no judô que eu me encontrei. Legal. Só que eu era aquele tipo de aluno que não era muito bom nas matérias teóricas, e quando eu chegava na educação física eu era
pior, né? Agora você pergunta, como que eu vim parar na educação física? Isso é uma outra história, né? Mas queremos saber. Vamos ter outra conversa que eu vou entrevistar ele pra gente saber essa história. Eu vou saber. Você não sabia dessa história? Não. A última vez que eu joguei futebol, foi na faculdade, numa disciplina que se chamava futebol. Eu tive que jogar, o professor pediu para fazer um exercício lá, eu fiz o exercício, tinha que conduzir e tal, e chutar pro gol. Eu chutei, bateu na trave, foi lá para cima. Daí o meu professor, ele não era brasileiro, estava aprendendo português ainda, e ele foi goleiro da seleção da seleção da Geórgia, ex-União Soviética. Bom, outro nível. Outro nível. Agora você imagina o tamanho do goleiro da seleção da Geórgia. Lá os russos já são grandes, né? Os soviéticos já são grandes. Imagina o goleiro do time da Geórgia. Batia no travessão. Imagine a voz dele. Daí ele chegou e falou: "Você é ser brasileiro?" Eu falei: "Sou." "Então você é a vergonha do Brasil." Foi a última vez que eu joguei futebol. Porque pensa que é o país do futebol, todo mundo tem que saber. Ainda bem que eu era bom no judô. Mas vamos lá. Você teve algum professor na época da escola, na adolescência, que te inspirou? Como que você falou assim, cara, eu vou virar professor de educação física? Teve alguma inspiração de professor? Pra falar a verdade, professor, eu não tive. Não é algo que eu me orgulhe, mas eu fui muito do esporte, mas eu não gostava de estudar. Imagine, hoje fazendo doutorado, né, leio artigos e livros adoidado, mas na minha época de infância eu não gostava de estudar. Então eu não tinha, naquela época, a visão de pegar uma inspiração de um professor. Isso mudou. Hoje, na minha formação acadêmica, eu tenho vários profissionais que eu me inspiro. Mas naquela época de infância, eu tinha mais como ídolo jogadores de futebol. Olha só, faz sentido, né? Mas eu não era do estudo dessa época, era do esporte, e tanto que meus pais, eles tinham receio, né? Se esse menino não for um jogador, que eu tentei ser jogador profissional. Ah, você tentou? Joguei em categoria de base, e meus pais, eles tinham esse medo, e eles, agora, numa conversa informal que a gente tem, graças a Deus estão vivos ainda, e eles falavam que tinham medo de, se eu não virasse jogador de futebol, que eu me perdesse na vida. Olha. Mas, né, graças a Deus, eu conheci a educação física, me apaixonei, né, já me era apaixonado por esporte, agora eu sou apaixonado em incentivar as pessoas a fazerem exercício. Mas a minha inspiração era mais jogadores de futebol na época. E assim, qual foi o momento decisivo que você decidiu? É a educação física. Você chegou lá e falou assim, ou assim, daquele assim, colocou assim, medicina, não sei o que, quinta opção, educação física. É interessante porque meus colegas acadêmicos que fizeram a faculdade comigo, eles tinham a educação física como uma segunda opção. Era uma paixão, mas era uma segunda opção. Porque na época que eu cursei educação física, eu entrei na faculdade em 2010. Tinha muito preconceito. O pessoal achava que profissional de educação física não poderia ter sucesso, profissional de educação física não era tão importante para a sociedade. Mas na minha percepção, e dos meus pais, que acompanharam a minha trajetória de esporte, eu cheguei para eles e falei, eu tinha 15 para 16 anos, e falei para meus pais, não deu certo para ser jogador de futebol, mas eu quero entrar na educação física. Eu só me vejo nessa profissão. Eu sempre fui muito focado. Eu focava no futebol, mudou o futebol, eu foquei minha vida até hoje a educação física. E eu entrei na universidade com o apoio dos meus pais, que meus pais são pessoas que me apoiaram em tudo, então são minha base, tirando a parte do exercício físico, mas o restante são minha base. E entrei na educação física e a chave virou. O que eu não estudei na minha fase de colégio, eu entrei na educação física, eu mudei da água para o vinho. Eu comecei desculpa a expressão, a comer livro, a estudar como se não houvesse um amanhã. Porque eu tirei da minha cabeça o aspecto, não, parei, não dá mais para ser jogador de futebol, agora eu vou ser um excelente profissional de educação física. E daí eu comecei a me dedicar, e meus pais começaram a ver essa dedicação e me apoiar cada vez mais, e até hoje, né, nesse processo. Que bacana, que bacana. Eu fiquei muito, muito feliz, assim, né? Porque, assim, a tua família aparentemente te apoiou ali desde o início, né? Sim.
Né? E isso é fundamental, assim, minha família também apoiou. E assim, uma vez eu estava dando aula na academia, e eu estava dando aula para mãe e filha, para principalmente menina, assim, na faixa dos 13, 14 anos, eu nunca dei aula com o personal sozinho, né? Eu falava que a mãe tinha que estar junto, mesmo porque às vezes é a mãe que compra comida em casa, né? Se a pessoa está precisando emagrecer, a mãe também precisa, né? Então eu chamava a mãe para fazer junto. E um dia a menina chegou para mim e falou assim, e de famílias, eles são de família bem rica, assim, né? E eles falaram assim, a menina falou, eu quero ser professora de educação física. Eu olhei e falei, fala baixo, né? Senão tua mãe vai achar que eu que tô te influenciando, né? Ela falou, daí a mãe dela ouviu, né? Deu risada, ela falou assim, mas se ela quiser ser professora de educação física, eu vou apoiar. Que bacana. E ela vai ser uma ótima professora de educação física. A gente tá acostumado aí um pouco preconceito, né? Bastante. Que época você se formou? Há 20 anos atrás. Eu me formei há 10. Então, digamos, na sua época, eu acho que era mais preconceito ainda, porque na minha teve, porque, por exemplo, eu tenho amigos que passaram a infância comigo, e todos eles gostavam da educação física. E nenhum deles optou em cursar educação física. Foram para outros cursos, é que não vem ao caso. Mas, olhando para eles hoje, e eu falo, quando você fala, sempre falo essa frase, quando você faz uma coisa com amor, a chance de dar certo, financeiramente, profissionalmente, pessoalmente, com o prazer de você trabalhar, é imensamente maior. E esses meus amigos, eles relativamente têm sucesso, conseguem se manter, mas nenhum explodiu. Nenhum conseguiu atingir um nível na profissão para ser respeitado, para ser ouvido, para ser uma referência. E quando eu entrei na educação física, meu propósito sempre foi esse. Eu vou entrar na educação física para tentar ser um dos melhores profissionais que tem no país. E eu vou atrás disso. Não sou ainda, né, longe disso, mas eu vou passar a minha vida inteira buscando esse caminho. E se eu não conseguir, eu vou morrer tentando. Por quê? Porque Sim. Eu amo o que eu faço. E eu acho que nisso a gente combina muito. Sim. Eu sinto esse mesmo amor e carinho nas suas aulas, na nossa conversa, fora das câmeras. Então, é isso. É você amar o que você faz. Não tem câmera aqui. Não tem câmera. Imagina, não tem câmera aqui. Você já se acostuma. Aqui daqui a pouco vira aquele Big Brother, sabe? Daqui a pouco o pessoal tá falando coisa que nem imagina que tem câmera. Mas é legal, cara, porque quando você fala algo que vem do coração, fica muito mais fácil você expressar a sua paixão, você convencer uma pessoa a mudar um estilo de vida, no nosso caso aqui, convencer a começar o exercício físico. Mas educação física é uma paixão que eu vou morrer com essa paixão. Sim. Me conta uma história da tua faculdade que te marcou, que te marcou positivamente. Deve ter alguma história engraçada, alguma coisa aí na faculdade que você passou que você fala assim, nossa, não acredito que eu acabei de contar uma que o professor falou aquilo pra mim, mas me conta uma história aí engraçada. Poxa, eu tive várias histórias, né, várias histórias engraçadas no meu período acadêmico, mas uma história que me marcou foi não é engraçada porque eu estava perdido, mas foi uma história que marcou uma relação que eu tenho até hoje, que é com o professor Caloê. Ele é professor da Universidade da PUC, começou a faculdade comigo, e o destino é uma coisa impressionante, né? Primeiro dia de aula, eu comecei em 2010, eu fui para aula depois do terceiro dia, porque os primeiros era apresentação, eu falei, não quero ir nas apresentações, quero ir para aula. E eu estava perdido, imagine, como eu falei, eu vim de um colégio que eu não me dedicava, eu cheguei na faculdade cru, eu mal sabia pedir uma informação. Então eu cheguei lá e queria procurar a sala e perdido. Aí eu andando e tal, confuso, suando já estava com a aula começando e eu não achava a secretaria para me informar onde que era a sala. Eu no corredor assim, veio o Caloê. Veio o Caloê e a Fernanda, que é uma colega. Daí o Caloê falou, qual curso você faz? Eu falei, educação física. Daí ele falou, pô, eu também. Acho que a gente tá na mesma turma. Daí a gente foi para a secretaria juntos. Sentamos, eu sentei na frente, ele sentou atrás, e desde então, né, inclusive ontem eu estava tomando um café com ele,
desde então a gente tem essa amizade, esse carinho profissional, pessoal, até hoje. Então, foi uma história que marcou a minha vida de uma pessoa que começou ali, né, imparcial, e não saiu mais da minha vida, graças à educação física. Sim. Tem alguma história na faculdade de alguma coisa que você viu, obviamente não precisa citar nomes, nada, mas alguma coisa que te decepcionou, assim? Sim. Porque a gente entra na faculdade com uma expectativa, né? Daí chega lá na hora, tem alguma coisa que não é do jeito que você esperava, assim. Eu entrei na educação física com a cabeça muito fechada, né? O meu universo antes era voltada ao futebol, né? Voltada a uma linha de raciocínio. Eu pensei que eu ia entrar na faculdade e ia abrir muito a minha cabeça, essa era a minha ideia. E eu achei, em alguns momentos, muito engessado as relações. Eu percebi uma coisa que eu sinto falta em universidade, que eu esperava ter, era um convívio com diferentes profissionais, com diferentes ideias para um propósito. Por exemplo, vamos falar da saúde. Quantos profissionais, quantas formações atuam na saúde? Temos lá educação física, fisioterapia, medicina, farmácia, enfim, várias áreas de conhecimento que acabam, vamos falar do envelhecimento, ajudando o idoso a ter uma qualidade de vida. Eu queria que a universidade abraçasse essas áreas e trocasse informações. Talvez um semestre ter aula com o pessoal de medicina, um semestre ter aula. Eu pensei que a universidade ia me dar isso, e ela é muito engessada. Fora da universidade, eu busquei isso. Né, eu busquei esse contato com outros profissionais e, para mim, como profissional de educação física, agregou muito. Então, a faculdade, ela me decepcionou nisso, nesse aspecto de ser muito engessado. Eu queria que fosse algo mais global, que unisse o universo, por exemplo, da saúde, exatas, né, para quem é de exatas também, unindo os profissionais de um único propósito, que é ajudar a melhorar a saúde das pessoas, né? Profissional de saúde. Então, esse contexto que eu senti falta e eu esperava. Porque a gente percebe assim que às vezes tem um pouquinho de indisposição, uma dificuldade de comunicação entre o médico, o professor de educação física, o fisioterapeuta, o enfermeiro, o cuidador, né? E na verdade, todo mundo trabalhando como se fosse um time seria muito mais eficiente, né? A gente percebe que existem times assim, né? Mas parece que a gente não foi muito bem treinado para trabalhar num time assim, né? Com certeza. E até mesmo o contato com dois profissionais de educação física. Por exemplo, tem profissionais de educação física que criticam exercício de baixo impacto, que falam que o exercício que eu e o professor Aurélio a gente faz para vocês não funciona. Mas isso é uma pura ignorância. Porque o que é mais importante? A intensidade ou o movimento? Sim. O movimento. Se você pegar e treinar todos os dias de maneira constante, independente da intensidade, isso já é muito comprovado cientificamente, você vai ter resultados. Agora, você pegar um indivíduo que não treina, que não gosta de exercício físico e começar uma progressão louca para ele fazer um exercício intenso, você vai mais afastar essa pessoa do exercício do que motivar. Então a educação física, os profissionais de educação física têm que entender que existe mercado para todos. Existe pessoa que gosta de treinar intenso, existe pessoas que gostam de treinar, né, intermediário, e existe pessoas que gostam de treinar leve. E o importante não é a intensidade, e sim mostrar para a população a importância de movimentar o corpo, independente da intensidade. Então esse como que eu posso dizer, sabe, esse charme, não sei se é charme, algo, eu acho que só funciona isso, só funciona exercício intenso, exercício intenso machuca, não funciona, tudo funciona, gente. A gente tem que conversar e buscar estratégias, assim como eu estou fazendo com o Aurélio, de tirar o quanto mais pessoas do sedentarismo e mostrar o que o exercício representa para a saúde e para a qualidade de vida
do indivíduo que executa o exercício. O resto é charme, o resto não importa. Então, falando da educação física, eu sinto que falta essa parceria. Essa relação, né? Inclusive, até para justificar isso, né, saiu um artigo agora, 2025, na Nature, que foi publicado pela equipe do Selafiscs. Eles pegaram ali quase 500 pessoas que trabalhavam sentado. E daí dividiram em 3 grupos. Um grupo que no momento que estaria sentado ia caminhar durante 10 minutos. Um outro grupo que ia caminhar durante 60 minutos. E um outro grupo que ia fazer atividade moderada para intensa. Tá? E daí nesses 3 grupos, o primeiro grupo que caminhou 10 minutos no momento que estaria sentado, emagreceu no período, de maneira significativa. O segundo grupo também emagreceu, o que caminhava 60 minutos. E o terceiro grupo, que fazia atividade moderada e intensa, não emagreceu. Sabe por quê? Não teve adesão. Então, As pessoas não conseguiram continuar fazendo porque era muito difícil. Não era numa progressão aceitável. Então, às vezes, você colocar uma atividade mais intensa, que queima mais calorias, na teoria, mas na prática as pessoas não conseguem colocar no convívio porque dói. Perfeito. Porque cansa. Então, às vezes, a progressão, ela tá. O primeiro degrau ele é muito alto, é muito esforço, né? Vou te passar esse artigo é agora, de janeiro. Vou ler, Fresquinho. E é um assunto interessante. Fresquinho. Bem interessante. E condiz, né, com o que a gente está falando aqui. Porque, por exemplo, para essa amostra que foi analisada, as pessoas não gostavam de praticar exercício de moderada e intensa. Se fosse uma amostra diferente, talvez o resultado seria outro. Então a ciência, ela mostra aquilo que aquele grupo de pessoas estão sendo analisadas. Então, para esse grupo de pessoas, mostrou que era mais eficiente praticar caminhada do que exercício de moderada intensidade. Mas o X da questão é aquilo que a gente está falando. O que é melhor para você? O que você se sente mais confortável? O que você vai conseguir aderir e praticar para o resto da sua vida? É isso que é o mais importante. É uma coisa que eu falo, é assim, tanto para fazer uma mudança de alimentação, quanto para colocar uma rotina de exercício, eu falo, você vai conseguir fazer isso até o último dia da tua vida? Se você falar que não, é uma atitude radical. Se é radical, não vai ter como você manter uma frequência, né? Vai acabar logo. Mas aí, você foi lá, se formou em educação física e falou assim, vou fazer mestrado. Para quem não sabe, mestrado é um negócio cabeludo, né? Porque você tem que ler bastante, estudar bastante, escrever bastante, ler em outros idiomas também, e é uma linguagem completamente diferente. Mesmo quando você pega um artigo em português, tem metade dos termos que estão ali, a gente não aprende na escola, né? Então, até estatística, e são cálculos bioestatística, que são coisas assim muito difíceis. O que te motivou a entrar para o mestrado? Uma palavra que resume é relações. E já citei aqui o Cauê, mas o Cauê, ele entrou no mestrado antes que eu, já terminou o doutorado, e eu digo, sempre para os meus amigos, para familiares, você tem que estar ao lado de pessoas que te motivam, que fazem você sair da zona de conforto. E eu olhando a trajetória do Cauê, e ele me explicando quando era o universo da pesquisa, do mestrado, do doutorado, aquilo me chamou a atenção. Eu pensei, beleza, já estou formado. Na época que eu entrei no mestrado, eu já tinha 2 pós-graduações que já tinham me dado uma segurança técnica para atuar como profissional, mas eu sentia que faltava algo. Aí nas conversas com o meu amigo, vendo a vivência dele em produção de artigo, né, de estudo, de como ele olhava um artigo e lia esse artigo, porque assim, o artigo científico, geralmente, pelo menos na época que eu era da graduação, eu olhava o resumo, a conclusão, já era. E a gente esquece de ler uma parte que é essencial, que é a metodologia. Que a metodologia é o coração de qualquer trabalho científico. É como foi feito. Como foi feito. E daí me deu curiosidade,
eu comecei no grupo de pesquisa há 8 anos atrás e participando do grupo de pesquisa do professor Eduardo, que é meu orientador, da PUC também, um excelente profissional, inclusive teu amigo. E foi meu orientador também. Foi orientador dele e foi o professor Eduardo, um abraço, professor, que apresentou o Aurélio para mim. Eu fui o primeiro orientando da carreira do professor Eduardo. Verdade, ele me contou essa história e foi ele que nos apresentou. E o Aurélio, o Aurélio virou um grande amigo, um colega profissional, mas fora disso um amigo, mas foi um cara que me aceitou a me ajudar a vir para esse universo do digital sem nada, sem custo nenhum. Eu pedi uma ajuda para ele, ele me mandou um áudio de 5 minutos, entendeu? Não é porque eu tô aqui falando com ele. Eu falei, vem aqui ver. E ele me ensinou, me passou, para você conseguir... Mas veio muito bem indicado. Para você conseguir tal resultado, faça isso, e eu fiz. Como eu sou um cara da pesquisa, eu gosto da metodologia, eu pratico a metodologia. Se o cara que tem o conhecimento me ensinou, eu vou seguir, e graças a Deus eu estou conseguindo evoluir. Mas voltando, quis fazer esse pequeno parênteses aqui, mas voltando para a sua pergunta, foi a relação com o Cauê, que me levou para o grupo de pesquisa. No grupo de pesquisa eu comecei a gostar, participar de coletas de outros mestrandos, outros doutorandos, e falei para o professor Eduardo, que é meu orientador, falei, professor, você acha que eu tenho competência para entrar no mestrado? Não, você não precisa ter competência, você precisa ter vontade. Você tem vontade? Eu falei, não, vontade eu tenho, então vamos embora. Daí fiz o mestrado, comecei em 2020, terminei em 2022, estudei sobre a sarcopenia, para quem não sabe, é perda de massa muscular, força e desempenho físico, a relação da sarcopenia sobre o equilíbrio em idosos. Então esse foi o meu estudo no mestrado, terminei em 2022, e em 2023 eu entrei no doutorado. Caramba, dá uma pausa, segura essa informação que eu vou abrir a porta porque a Mel tá querendo sair. E eu tô com medo que ela faça xixi. Tá bom. Vai, Mel, pode ir. Ai, nossa, desculpe. Aí. Isso, tô com medo que ela faça xixi em casa. Mas aí, me conta uma coisa, qual foi a conclusão? Eu quero saber a conclusão, o resumo do teu mestrado. Você foi lá e estudou a sarcopenia, a falta de equilíbrio, está relacionado à falta de força, enfim. Qual que foi a conclusão, mano, do estudo? Então, para de um jeito resumido vocês entenderem aqui, na PUC tem um laboratório que a gente estuda sobre equilíbrio. Lá tem uma plataforma de força e também tem uma perturbação de equilíbrio, que essa plataforma de força vai verificar o quanto que a pessoa oscila, né, o seu centro de pressão, e o estímulo de perturbação a gente dá como se fosse um equipamento que dá um empurrão, e daí a pessoa simula a resposta de equilíbrio. Nossa, eu quando era criança adorava empurrar as pessoas. Daí você ficava empurrando idoso, é isso? Empurrando idoso. Meu Deus, cara, você sabia que tem estatuto do idoso? Mas com segurança, tinha um cabo de apoio, tinha um pesquisador do lado, mas era um empurrão para estimular a resposta muscular, né, e do equilíbrio dele sobre aquela perturbação, com 2 grupos diferentes, idosos que não tinham sarcopenia, idosos que tinham sarcopenia. Só que, é claro, quando você estuda essa variável, você não pode fazer uma perturbação de equilíbrio muito grande, porque pode derrubar o idoso e isso é antiético, né? Então a gente fez uma perturbação de equilíbrio que era 5% do peso corporal do idoso, uma perturbação leve, para dar um pequeno tranco. Colocamos eletromiografias nos músculos posturais da perna, para verificar a reação do músculo. Na perturbação do equilíbrio, estudamos centro de pressão pela plataforma de força. Fizemos as perturbações de equilíbrio, 10 perturbações para ver a adaptação ao longo do processo, nos 2 grupos, e depois avaliamos na estatística as diferenças entre os grupos. Basicamente falando, o resultado, o principal achado que a gente conseguiu nesse estudo, inclusive é um estudo que está publicado em uma revista internacional, para quem quiser, posso enviar, e foi que os idosos com sarcopenia, na verdade pré-sarcopenia ou sarcopenia, porque não tinha, são três níveis, né? Pré-sarcopênico, sarcopênico e sarcopenia severa. No meu estudo tinha pré-sarcopenia e sarcopênico. Não tinha sarcopenia severa. Para esse grupo, eles acabavam fadigando
durante os testes. Cansava na hora de testar. Exatamente. Então o músculo ele precisava fazer mais força para segurar o equilíbrio. Nenhum deles caíram, porque era uma perturbação leve, mas na eletromiografia a gente identificou que o idoso com pré-sarcopenia ou sarcopenia, ele fadigava mais, ele precisava recrutar mais unidades motoras do seu músculo para se manter em pé. Sim, até lembro lá do meu estudo, porque daí quando na eletromiografia, quando começa a fadigar, sobe o gráfico, mas não sobe a resposta muscular, né? Exatamente. E assim, dentro desse estudo teu, você começou a identificar com certeza algum mito que tem. Então assim, a pessoa fala assim, você tá com falta de equilíbrio? Toma isso, faz aquilo. Você tá caindo muito? É porque não sei o quê. Né? Algum mito você desmistificou aí com os teus estudos, não com o teu método ali, mas com tudo que você estudou, tem alguns mitos comuns. E quais são os mitos mais comuns no equilíbrio? São vários, né? São vários. O ditado comum, ele tá aí. E sobre o equilíbrio, as pessoas ligam a diversos fatores, né, que não condiz. O que é o equilíbrio? O equilíbrio, basicamente, é falta de força, falta de estabilidade. E você consegue isso com uma vida ativa, fazendo os exercícios que a gente passa. Exercícios simples. Então, as pessoas vinculavam o equilíbrio a diversos fatores, e quando a gente falava, mas você faz exercício físico para melhorar o seu equilíbrio? Não ajuda muito, eu tenho que parar com isso. E a gente mostrou ao contrário, e isso falando no doutorado, porque no doutorado eu estudei uma intervenção de treinamento, força e equilíbrio, uma periodização que a gente executou lá, de treinamento de força e equilíbrio, e estudamos a variável do equilíbrio. Porque eu pensei, no mestrado eu estudei sobre os aspectos da sarcopenia sobre o equilíbrio. No doutorado eu quero aplicar uma intervenção de exercícios simples que podem ser feitos em casa apenas utilizando caneleira, sem nenhum equipamento de academia. E verificamos, esse estudo não está publicado ainda, mas já estou com os dados coletados, que melhoraram o equilíbrio. Uau! Treinamento de força e equilíbrio melhora o equilíbrio. Sim, você conhece o professor Osley Matos? Conheço. O professor Osley, ele trabalhava ali bastante ali com a questão da sarcopenia também, publicou bastante coisa sobre isso também, porque ele estava vendo a questão da densidade mineral óssea, né? Da osteoporose, osteopenia, enfim, né? E ele viu uma correlação muito forte entre a falta de músculo e a falta de osso. Né? Porque daí quando ele passava no dinamômetro lá, na densitometria óssea, no DEXA lá, né? Ele via a densidade muscular também. E ele conseguiu encontrar uma relação das pessoas que tinham pouco músculo também tinham fragilidade óssea. Só que se ela tem pouco músculo, ela vai ter menos equilíbrio, ela vai cair mais e tá com o osso fraco. Então parece que ela entra num redemoinho de problema, né? Entra numa bola de neve negativa. E daí pode ter uma fratura. Imagina, já não tem força para se estabilizar porque falta força no músculo, que dá essa estabilidade, essa estrutura. Aí, chance de sofrer uma queda elevada. Cai, osso fraco, fratura. E daí é uma bola de neve negativa. Sim. Um dos principais fatores de mortalidade para idosos é a queda. Sim. É maior que qualquer outra patologia. Então, o idoso ele tem que se cuidar, o idoso tem que treinar, tem que ter uma vida ativa para que ele corra menos risco de sofrer uma queda, né, e ter uma fatalidade devido a essa queda. Então o exercício físico é fundamental. Sim. E às vezes a pessoa fala assim, não, mas como é, vou cair, vou morrer. Só que daí, às vezes, é assim, aparece na DO, lá no documento lá de óbito, na certidão de óbito dela, aparece que ela morreu de trombose. Ou aparece que ela morreu de pneumonia. Ou de infecção. Mas por quê? Ela caiu, quebrou, internou, operou, ficou muito tempo deitado, deu trombose. Perfeito. Né? Mas não aparece lá, morreu do quê? Caiu em casa. Não, sai lá que morreu de pneumonia. Por quê? Caiu, quebrou, ficou internado, fez água no pulmão,
e teve pneumonia, né? Ou, assim, tem outras questões ali que acabam influenciando. Mas também, às vezes, fez a cirurgia, tem uma infecção porque está com a imunidade baixa, né? Enfim, uma coisa vai puxando a outra. Então, gente, prevenir quedas, ele é fundamental para a qualidade de vida. E olha só, se você cair, quebrar e não morrer, ainda tem a chance de você perder a sua independência. Porque muitos idosos que eu conheço, que eu acompanho, eu falo assim, ele fala assim, eu não saio mais de casa, não vou mais no mercado, nem na farmácia sozinho, tem que ir alguém comigo. Daí eu falo, quando foi a última vez que você foi na farmácia sozinho? Ele falou, não, eu saí, daí eu caí, ralei o joelho e tal, daí todo mundo ficou com medo e não quer que eu saia mais sozinho. Então a queda, mesmo quando não tem uma fratura, não tem uma lesão séria, está associado a perder a independência, porque daí vem os filhos e falam assim, pai, é o seguinte, na hora de ir na farmácia, me chama que eu vou junto, não vai que acontece alguma coisa. Então tem esse pedacinho da história que fica para fora, porque a maior parte das pessoas, elas não é assim de um dia para o outro e falam assim, pai, você não vai mais sair de casa sozinho. Mãe, você não vai sair de casa sozinho. Normalmente tem um evento e normalmente é associado à queda. Perfeito. E Aurélio, essa informação que você acabou de nos passar é importantíssimo. Porque isso, gente, é claro, tem que tomar todos os cuidados para evitar uma nova queda. Mas você ficar acamado em casa, o seu corpo vai ficando mais frágil. Aurélio, de 5 a 10% da massa muscular do idoso após os 70 anos, ela é depletada de um idoso que fica acamado em casa. Acamado em casa o quê? Só levanta o sofá, vai para a cama, não movimenta o corpo, não faz exercício físico. Para esse tipo de pessoas que sofreu uma queda e está com medo de fazer caminhadas, eu recomendo, faça os exercícios de baixo impacto, que eu passo, que o Aurélio passa. Crie estabilidade e resistência para o seu músculo em casa e comece a ter uma vida ativa também fora da sua casa aos poucos e com cuidado, porque senão você vai entrar nessa estatística de perda acentuada da sua massa muscular e cada vez mais você vai perdendo a sua função e se tornando uma pessoa dependente de outras para fazer as suas atividades diárias. Sim. Agora vamos trazer a história boa? Boa. Me conta aqui alguma história inspiradora de alguma aluna que você atendeu, que você avaliou, que mudou a maneira de se cuidar e que colheu frutos. Olha, o trabalho online, o trabalho digital, ele é maravilhoso. Eu conheci o trabalho digital pelo Aurélio e comecei a focar esforços para passar informação de maneira online, porque eu só trabalhava como personal e eu passava a informação para o meu aluno e ficava ali. Então eu trabalhava com poucas pessoas tinham o contato com o meu conhecimento. No online você consegue com o vídeo atingir milhares, às vezes milhões de pessoas a incentivar a fazer exercício. E essas pessoas começam a ser seus alunos, a comentar suas fotos, a te mandar coisas boas, pensamentos positivos e contar a história, né, que ela teve em relação ao exercício, quando começou a fazer. E eu tenho alunos que me chamam de herói. Isso que eu estou no digital, você está no digital há quanto tempo? Eu comecei na época da faculdade, faz 20 anos. 20 anos. É uma referência, né, pessoal? Mas eu estou no digital há 2 anos. Então é um trabalho muito recente. Mas eu tento responder todos os meus seguidores, eu tento acompanhar a trajetória deles. E esse meu seguidor, ele me chama de herói. Por quê? Porque justamente ele estava acamado, andando de bengala, perdeu a força, a vontade de viver, porque quando você perde a sua força, a sua estabilidade, você se restringe, e se restringir você vai perdendo o seu brilho. E ele começou a fazer os exercícios de cadeira, sentado, tranquilo, e foi adquirindo força. Aquilo que a gente falou, não existe exercício perfeito, existe um movimento, e o movimento tem que ser realizado. E ele começou a acreditar naquilo que eu falava, e praticar os meus exercícios, e foi evoluindo. Começou com exercício sentado,
depois foi para exercício em pé, aí começou a colocar um peso, um saco de arroz, e progrediu o treino dele e melhorou a independência dele. Largou a bengala, pode sair, viaja. Ele me chama de herói. E eu fico emocionado quando eu vejo um relato assim, porque é exatamente isso que a gente luta todos os dias, aprimorando o nosso conhecimento e trazendo aqui exercícios atrás de exercícios para vocês, para motivar e vocês terem esse resultado. Porque exercício, Aurélio, você sabe mais do que ninguém, ele muda a vida. Muda a vida, muda a vida. Porque assim, uma coisa que eu gosto de pensar é que pra gente ir no mercado, fazer um passeio e viajar, a gente precisa de um nível de músculo, um nível de condicionamento físico, né? Um atleta, ele tem um nível de condicionamento físico lá em cima, a gente não precisa ter um nível de condicionamento físico de um atleta, a gente precisa ter um mínimo para isso. Mas quem tem só esse mínimo, num dia que pega uma gripe, um resfriado, uma intoxicação, comeu um ovo estragado, ele baixa desse mínimo. E é nesse momento que ele perde a independência, né? É depois de alguma ocorrência, uma gripe, alguma coisa, ele fica mais acamado, dificuldade de andar e tal, porque ficou muito fraquinho. Então não precisa ter uma massa muscular de atleta. Mas se você tem um pouquinho mais de massa muscular do que o mínimo ideal, você tem uma poupança de músculo. Se você ficar doente, deu um piriri, pegou uma infecção, foi pra praia, agora tá na moda ir na praia e voltar com piriri, né? Foi pra praia, voltou com piriri, você vai perder massa muscular. Vai, porque você vai vomitar, vai ter diarreia, vai comer mal e tudo, vai ficar acamado, vai perder um pouquinho. Só que você perde um pouquinho e você ainda tá no nível de saúde. Tá com nível de independência ainda. Então guardar a massa muscular é como se tivesse uma poupança de saúde, né? Perfeito, perfeito. Falou tudo, falou tudo. Você ter uma reserva é fundamental, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Faço as suas palavras as minhas, então é importante você movimentar o corpo e fazer exercício mesmo estando bem. Sim. E assim, qual que é o erro mais comum uma pessoa com 50, 60 anos que quer começar a fazer exercício e começa a fazer, e quando a pessoa começa a fazer, você fala, ih, começou errado. Perfeito. E isso é um erro de muitas pessoas. É algo que eu busco muito nas minhas aulas, nas minhas informações, para que você não cometa esse erro. Que é o seguinte, o início, ele te motiva. Quando você quer começar qualquer aspecto da vida, você vai com todo o seu, todo o seu vapor, toda a sua energia. Porém, na relação do exercício, o seu corpo, ele não acompanha a sua mente. Então, se você tem uma mente que quer fazer 3 horas de exercício e tem um corpo que aguenta fazer 10 minutos de exercício, o seu corpo vai te dar sinais de lesão, vai te dar desgaste, vai te dar muita dor. Então você vai se desmotivar. Eu recomendo para quem quer iniciar, principalmente nessa faixa etária de 50, 60 anos, começar com pequenos estímulos e ir progredindo. Fazer 1, 2 exercícios por dia, 5, 10 minutos de exercício todo dia, e você vai notar que nesse processo você vai fazer por 5 minutos 2 exercícios, você vai se sentir cansado. Na segunda semana você vai repetir esses 2 exercícios, você vai sentir que seu corpo não está tão cansado ainda. Nesse ponto que você sentir que seu corpo pode mais, você coloca mais um exercício. Aí você vai progredindo. Até você chegar, você não precisa fazer uma progressão até 100 exercícios, mas até você chegar a 30 minutos, 1 hora de exercício todo dia, ou 3 a 4 vezes na semana, é o ideal para você ter a poupança que o Aurélio falou, do seu músculo, da sua condição física, e ter uma qualidade de vida. Porque o principal do meu trabalho e do trabalho do Aurélio é levar saúde para vocês. Então essa consciência a gente quer passar, e eu vou passar a minha vida inteira lutando para tirar quanto mais pessoas eu conseguir do sedentarismo e mostrar da importância que exercícios simples eles promovem saúde e bem-estar. Sim, fantástico. Quando a gente fala de equilíbrio, uma das estratégias que eu utilizo, eu tenho alguns exercícios sentado na cadeira, para quem tem dificuldade, enfim,
Mas eu particularmente prefiro dar treinos em pé, porque eu acredito que todo esse deslocamento que a gente faz lateral, para frente, para trás, senta, levanta e tudo, eu tenho a impressão que desenvolve mais o equilíbrio do que fazer exercício sentado. E eu percebo que quando tem um público, normalmente 50, 60 anos, quando vai para academia de musculação, a maior parte dos exercícios é sentado ou deitado naqueles bancos. Então, eu tenho, assim, uma impressão, né, queria ver você que está aí estudando equilíbrio há mais tempo, que fazer exercício, por exemplo, de polichinelo sem pular, a fundo, avanço, né, eu tenho a impressão que esse exercício desenvolve mais o equilíbrio do que exercício sentado numa máquina. Perfeito. E a sua observação ela é correta, tá? Isso já é bem comprovado cientificamente. Para você melhorar força, você precisa treinar força. Para você melhorar equilíbrio, você precisa treinar o equilíbrio. E você fazendo exercícios em pé, você consegue, olha só, você consegue trabalhar essas duas variáveis ao mesmo tempo. Por quê? Deslocamento. O que você falou, você muda de direção. Para você mudar de direção, você muda o seu centro de pressão e você vai oscilando. Para você recuperar o seu equilíbrio, você vai precisar de controle postural, fortalecimento do abdômen, para você voltar à sua postura e não cair. Porque se você não controlar, você cai. Então, se você vai para a academia e faz o exercício só de força, a tendência é você melhorar só essa variável. Agora, se você faz o exercício em casa e consegue, em pé, mudar a direção, trabalhar força, você consegue melhorar essas duas variáveis ao mesmo tempo, tá? Isso já é comprovado também cientificamente, tá? Não que você treinando na academia você não vai melhorar o equilíbrio, você melhora. Mas se você comparar a quantidade de melhora, você fazer exercícios que trabalham a oscilação do corpo, você vai melhorar mais o equilíbrio. Sim. Sabe que outro dia eu fiz uma conta com uma aluna, que ela falou assim, mas será que se eu for na academia fazer musculação eu gasto mais calorias? E eu fiz uma conta com ela. Eu perguntei para ela, depois vocês podem, quem aqui já fez musculação, pega e faz essa conta. Eu falei para ela assim, quantos exercícios tem na tua ficha de musculação? Ela falou assim, 10 exercícios. Eu falei, quantas séries cada um? 3. Tá. Então, são 30 séries de exercício. Quanto tempo você demora para fazer cada série? Ela falou assim, 1 minuto? Eu falei, vamos fazer. Faz aí, 10 repetições. Ela fez 1, 2, 3, deu 10 segundos. Eu falei, não, vamos dizer que você faz 15 segundos. Eu peguei os 15 segundos, multipliquei pelas 30 sessões. Deu 12 minutos. 12 ou 13 minutos. E aí ela falou, nossa, eu falei, o que você faz o resto do tempo na academia? Daí ela, sabe daquele... Às vezes, dependendo da série, às vezes você vai mais tempo, às vezes menos tempo, mas não passa de 15 minutos. A pessoa fica 1 hora na academia e faz 15 minutos de exercício. É isso? Exatamente. Então, assim, quando a gente pega um treino de 30 minutos, que a gente fica em pé o tempo inteiro, sentando, levantando, fazendo polichinelo e trabalhando todos os grupos musculares ao mesmo tempo, não é assim, aqui, aqui, aqui. Não, ele tá fazendo aqui, levantando e trazendo. Eu olhei assim, eu acho que tem alguma coisa errada, né? Porque lá faz 15 minutos de exercício aqui em 1 hora. Aqui a gente faz 30 minutos de exercício em 30 minutos. É perfeito. Sabe, é uma coisa que às vezes demora para pensar. É óbvio que se você for na academia, você consegue desenvolver algumas coisas que a gente não consegue fazer aqui, né? Ou se você for numa aula de ginástica na academia, obviamente é diferente. Eu tô falando daquela musculação que coloca a pessoa lá e fica sentada. Não, e acaba sendo desmotivante. Se você olhar a estatística de pessoas que praticam musculação, ela é muito pequena. Por quê? Porque a musculação ou você ama ou você odeia. Uhum. E nesse caso, a maioria odeia. Uhum. Por quê? Porque é um exercício que é sistemático. E tem um problema, eu atuo ainda trabalhando na academia, meu sonho como profissional é chegar no nível do Aurélio aqui, poder só passar informação para vocês e poder ajudar mais pessoas do que eu ajudo
né, com o trabalho na academia. Mas já tá no... Amém. Amém. Mas eu observo, a academia sempre vai estar lotada, Aurélio. Sempre. O que acontece? Você, a gente entende de exercício. Se está um exercício ocupado, você vai em outro e você se dá bem porque você segue o fluxo ali. Mas se você pega um aluno que segue uma ficha e tem lá exercício 1, exercício 2, ela chega no exercício 1 está ocupado. Ela vai para o exercício 2 está ocupado. Então ela fica 2 horas para fazer a série dela, se desmotiva porque fica mais parado do que fazendo exercício, e esse fato de ficar muito tempo parado e o tempo de exercício na academia é menor que o treino que a gente faz em casa. Então, para esse tipo de pessoa que tem dificuldade, que não gosta do ambiente da academia, que sabe que, pô, que saco ficar revezando, que saco sempre vai vir aquele marombeiro jogando peso no chão, fazendo barulho. Gente, essa pessoa, se ela for para a academia, ela vai parar com o exercício e vai falar, isso não é para mim, isso está tirando a minha saúde mental. Se você é uma dessas pessoas, está vendo essa conversa, faça exercício em casa. Você vai ter os mesmos benefícios para a sua saúde, porque a gente não busca rendimento, a gente busca saúde. Mas vai perder pochete? Claro, vai te ajudar a perder pochete. Vai firmar o braço? Claro, vai te ajudar a firmar o braço. Mas entenda que o processo mais importante é a sua saúde. Então, faça exercício. E para você que não gosta de academia, ou sente dificuldade, não sente motivado, faça exercício em casa que você vai conseguir se adaptar melhor e vai ter um cuidado mais especial. Sim, maravilha. E agora me conta uma curiosidade, uma coisa engraçada. Já aconteceu, você gravando o vídeo, com certeza já aconteceu alguma coisa engraçada. Porque você já é um cara habilidoso, né? Você já chegou lá, colocou lá o negócio e falou assim, galera, vem comigo! Colocou lá, gravou, chegou lá em casa, o vídeo estava prontinho, certinho, não tinha nenhum erro. Foi assim? Não. Mas me conta uma coisa engraçada, então. Gente, vocês olham um produto final, né? O exercício, né? O exercício pronto, editado, mas eu estou há pouco tempo nesse universo e eu sou uma pessoa que sou bom aqui para conversar, para dar uma aula, mas conversar para a câmera foi um talento, não um talento, mas foi um aspecto que eu desenvolvi com a prática. Então, no começo, eu não conseguia falar as palavras. Eu errava. Para fazer um vídeo de 1 minuto, eu ficava 3 horas. 3 horas? Porque eu errava. Eu ficava 1h30, achava que era muito. Eu falava, meu Deus, isso não é para mim. Isso não é para mim. Como que eu vou conseguir ajudar as pessoas, assim como o Aurélio faz, com aquele talento de passar informação científica de um jeito simples? E eu fui e com esse cara aqui do meu lado, me mandando áudio, me mostrando os caminhos, e eu fui aprendendo a falar o que eu quero expressar para vocês, olhando para a câmera. E daí hoje eu consigo fazer uma quantidade de exercícios, uma quantidade de treinos em uma tarde que eu demoraria 1 mês se fosse 2 anos atrás. Foi sofrido. Parece que quanto mais a gente trabalha, melhor fica. Parece que é. Parece que melhor fica. Mas teve uma história engraçada, não é possível. Você chegou lá alguma vez, pegou pra gravar, ficou com vergonha, e daí desistiu, ou alguma coisa começou a chover, alguma coisa aconteceu, você viu que tava derramado, não é possível. É engraçada e triste, mas eu tenho uma história. Eu quero começar a fazer treinos mais longos para postar no YouTube. Porque o YouTube é uma plataforma diferente do Instagram e ele precisa, né, mudar o formato da câmera. Todos esses aspectos eu estou em fase de aprendizado, né? E eu falei, não, vou fazer um vídeo. Coloquei o celular, daí eu virei a câmera para mim, olhei lá na sala e fiz uma série e comecei a fazer o exercício. Falando lá, os meus vizinhos não entendendo nada, deixei a janela aberta, o pessoal vendo, me movimentando, falando com o celular. Terminei a aula, agradeci, falei obrigado, espero que essa aula seja boa para vocês. 20 minutos. Seja boa para vocês, espero que vocês pratiquem, repitam. Falei falando com vocês, né, pro celular, e fui lá para parar
a filmagem. Adivinha? Não tava gravando. Não tava gravando. Não tava gravando. Eu tô acostumado com isso. 20 minutos, cara. E, pô, dei o sangue, falei de tudo, das consequências do exercício. Fiz uma aula bem bacana quando eu vi aquilo ali, doeu o coração. Doeu o coração. Pra mim já aconteceu com uma aula de 45 minutos. Eu já tava tudo suado. Falei, e aí, turma, valeu, fui ver. Não gravou. Mas aconteceu e recente, tá, gente? Recente. Tem que rir, né? Tem que rir pra não chorar, né? Ai, ai. E qual o tipo de música que você mais gosta de ouvir? Não pra colocar nas músicas. Perfeito. Entrega o jogo. Essa vocês não sabem. Funk. Não, pagode. Pagode? Gosto. Nossa, eu falei funk pra tirar sarro. Eu gosto de pagode. Pagodeiro! Gosto de pagode. É a música que eu escuto no meu carro. Pagode. Jogador de futebol, né? Óbvio que é gostar de pagode, né? Ai, que Pagode, bacana. pagodinho é gostoso, gente. Que bacana. Você tem ideia, assim, por exemplo, a pessoa quer começar a fazer exercício em casa. E a primeira coisa que ela pensa é qual é o tênis que ela vai ter que comprar, os equipamentos que ela vai ter que comprar para montar uma mini academia em casa, né? Então, o que você recomenda? A pessoa nunca começou a fazer e tal. O que ela precisa comprar para fazer exercício em casa? Você está iniciando o exercício. Primeira dica que eu te dou: não invista em nada. Mas nem o tênis. Por exemplo, faz exercício descalço. Mas pode fazer exercício descalço? Pode? Será que pode fazer exercício sentado, descalço? Teve outro dia que falou assim: ai, Aurélio, mas eu tenho medo de machucar o pé. Eu falei assim: escuta, mas o jiu-jitsu é como? É descalço. E o taekwondo é descalço. E o karatê que ele chuta é descalço. O tai chi é descalço, o pilates é descalço. E a pessoa, nossa, mas é mesmo? Exatamente. Por quê? Porque a gente, a sociedade impõe certas rotinas, características que a gente leva como verdade. Por exemplo, se você pegar o nosso recorte histórico, como que os nossos como que fala? Ancestrais, é uma palavra difícil. Ancestrais, eles viviam descalço, né? Então, assim, a tendência é a gente buscar conforto, mas é possível você fazer exercício em casa descalço. Claro, você não vai para academia descalço, mas a minha dica é o seguinte: fazer exercícios como primeira opção, sem nenhum gasto. À medida que você fala, nossa, tá ficando leve, tá ficando, poxa, quero investir num tênis, tô gostando dessa brincadeira. Aí você começa a investir. Compra um tênis. Se você gosta de treinar de tênis, compra um tênis. Se você não gosta de treinar se você gostou de treinar sem tênis, continua treinando sem tênis. Agora, sobre equipamento, eu recomendo 2 equipamentos. Se a pessoa quer aumentar um pouco a intensidade do treino em casa. Um do equipamento foi o equipamento que eu usei no meu doutorado, que são as caneleiras, tá? Que você pode colocar tanto no tornozelo quanto no braço. E elástico, para aumentar a resistência. Ambos aumentam a intensidade. Então você consegue aumentar o estresse do seu músculo, aumentando a intensidade, porque ele aumenta a resistência. Então fica mais difícil de você executar aquele movimento. Com esses dois equipamentos você consegue. São equipamentos baratos, né? São equipamentos baratos. Que bacana. Deixa eu ver. Qual foi o retorno, o feedback, né, mais importante que você recebeu de algum aluno teu? Pode ser presencial, pode ser online. Essa eu vou contar de um aluno presencial, né, que é a minha maior vivência, né? Eu atuo como personal há 10 anos, então essa história da minha aluna, ela está comigo há 8 anos, então desde o meu início, e eu acompanho a trajetória dela, né, desde então. É minha amiga particular, e o exercício, ela já era uma pessoa bem-sucedida, já era uma pessoa que tinha uma estabilidade no aspecto financeiro dela, tranquilo. Mas o pessoal dela
estava machucado pela autoestima. Isso acontece com muitas pessoas. Ela tinha sobrepeso, começou a fazer exercício de maneira regular, começou a melhorar a alimentação, perdeu 15 quilos. 15 quilos. Eu, no começo da minha carreira profissional, gostava de fazer vídeos e tal, e com ela eu não podia fazer vídeo, porque ela não gostava da imagem dela. Hoje, onde tem câmera, ela quer aparecer. Que legal! E essa mudança mudou o olhar dela consigo mesmo. Porque a gente pensa, pô, dinheiro é legal e tal, mas às vezes a sua autoestima, você se olhar no espelho e ver uma pessoa que você gosta mais, muda. E o exercício, ele é capaz de fazer isso. Claro que para essa variável, quero emagrecer, que era o caso da minha aluna, o emagrecimento ele é um fator crônico. Ele depende do exercício, mas depende de uma alimentação adequada e também depende de um bom descanso. Se você unir esses 3 fatores, a tendência é você emagrecer. Então ela conseguiu unir esses 3 fatores e hoje ela está bem. Uau! Com ela mesma. Então esse é um relato porque ela não me falou. Eu senti com o processo. Porque eu acompanhei ela antes e acompanho ela agora. Então, eu sei o quanto foi transformador para ela, né, essa transformação para a autoestima dela. Então, essa é uma história que me marcou assim na minha vida profissional e eu levo comigo. Sim, que bacana. Isso inspira, motiva a gente, né? Porque o maior combustível que a gente tem hoje são os depoimentos e as mensagens, né? Com certeza. E eu lembro numa das primeiras vezes que você veio me visitar para entender, porque assim, explica para eles, assim, você falou assim, eu quero aí ver como que faz as coisas. Você surgiu lá em casa, eu nem conhecia ele, nunca tinha visto na vida, né? Eu já acompanhava o Aurélio nas redes sociais, mas ele nem sabia que eu existia, né? E meu orientador começou a notar, né, que eu estava querendo entrar no digital. E meu orientador, você conhece o professor Eduardo, foi o seu orientador também, ele é uma pessoa assim fantástica, porque ele te ajuda em tudo. Então isso aí essa minha vontade de entrar no digital e poder ajudar mais pessoas não tem nada a ver com pesquisa, não tem nada a ver com o meu trabalho com ele. Mas ele viu essa minha vontade e ele tem uma amizade com o Aurélio bem forte. Ele falou para mim, você quer conhecer o Aurélio? Você quer entender o que o Aurélio faz? Eu posso te apresentar. Eu falei, pô, professor, com certeza. Para mim, o Aurélio é uma referência. Ele é uma referência para todos os profissionais de educação física. Porque um profissional de educação física que quer passar essa informação para mais pessoas, tem que olhar a história dele e fazer. Porque é uma história vencedora. Então você tem que olhar para uma história vencedora e essa história já foi feita. E se essa pessoa conseguir pegar na sua mão e te levar para o caminho, fica muito mais fácil. As dores que ele passou para chegar no nível que ele está, eu vou passar menos se ele mostrar o caminho. E eu falei, não sei se é uma pessoa humilde, não sei se, né, eu quero. E daí ele me apresentou o Aurélio. E eu encontrei essa pessoa, né, que tá para ajudar, que não me vê. A gente não é concorrente. Ele me viu assim, a primeira coisa que ele me perguntou, né, tá aqui para confirmar, né, ele falou assim, tá, Aurélio, mas como que eu vou, de onde que eu vou tirar a ideia pra fazer? Eu falei, pega meus vídeos que deram certo e copia. E você falou, mas eu posso copiar? Exatamente isso. O pior é isso, teve alunas que chegaram pra mim, amigos, falaram assim, você viu que tem um tatuador aí te copiando? Eu falei assim, é que vocês não sabem a quantidade de gente que eu copiei pra chegar até aqui. Mas foi você que mostrou esse caminho. Sim. Que, bom, você lembra do áudio que você me mandou, né? O Aurélio, a gente conhece o Aurélio no digital, pensa que ele grava os vídeos aqui e a vida dele é tranquila, mas ele tem uma vida muito corrida.
E ele pegar o celular, tirar os afazeres, que é o sustento da família dele, a evolução profissional dele, e te mandar um áudio de 5 minutos, marcar um encontro com você para te ensinar sem ganhar nada em troca, tem que bater palma para um cara desse. Tem que bater palma para um cara desse, porque o que ele quer? Ele quer mais pessoas como ele para ajudar as pessoas, mais pessoas a sair do sedentarismo. Porque além do sucesso financeiro, ele tem amor à educação física, e assim como eu, quer ajudar as pessoas. Sim, amor pelo resultado. E agora a gente vai chegar na pergunta que... Porque assim, todas essas perguntas aqui eu mandei para ele estudar antes, sabe? Por isso que ele respondeu de bate-pronto, assim, né? Mas tem uma pergunta que é a mais difícil de todas e que não está aqui. É assim, como que você imagina? Tá? Você é um cara que está estudando, estudou, que lê muitos artigos científicos, e assim, quando a gente coloca assim, problemas cardiovasculares, obesidade, diabetes, são problemas que ano após ano vem piorando, né? O que você imagina, o que vai acontecer daqui 20, 30, 40 anos? A gente vai estar aqui ainda, olhando isso, né? O que você imagina, como que vai funcionar essa sociedade, os problemas que eles vão enfrentar? Ou se você tem uma visão otimista para isso, o que você imagina? Pô, excelente pergunta, excelente pergunta. E eu tenho uma visão otimista. Eu estou há 8 anos na pesquisa, acompanhando artigos do mundo inteiro e vendo essa evolução patológica e principalmente o envelhecimento. Então, a expectativa de vida, por um lado, está aumentando, isso é um fator positivo, só que com esse aumento está aumentando as patologias que você acabou de citar. Só que os pesquisadores, os governantes já perceberam que é mais produtivo, e todo mundo, esses nossos governantes, querem saber como gastar menos. Essa é a verdade. Então é mais produtivo você prevenir para diminuir o gasto público do que você tratar. Então aumentou muito pesquisa para buscar estratégias, né, de melhorar a qualidade de vida do idoso. Estratégias simples, baratas e fáceis, né? Sim. E com essas estratégias, o governo, né, diminuiu os custos que essas patologias levam ao sistema público e, consequentemente, essa bola de neve positiva, que eu chamo, por isso que eu sou otimista, vai trazer mais oportunidades de benefício para a saúde do idoso. Então, assim, a tendência, a expectativa de vida aumentar, a tendência é daqui 50 anos a quantidade de idosos quadriplique, mas tem um olhar da ciência e dos governantes para buscar estratégias para que essa população chegue na terceira idade com mais saúde e qualidade de vida. Tá? Então, eu vejo com bons olhos, mas para isso precisa de profissionais como a gente, que levam informações práticas para pessoas que não têm condição financeira de pagar uma academia ou que não gostam de academia para fazer exercício físico. Então, eu quis, no meu doutorado, provar isso, que exercício simples, exercício que eu aprendi com você, exercício que eu faço, que eu copiei de você, está na minha tese de doutorado. São exercícios apenas com peso corporal, de treinamento de força para membros inferiores e equilíbrio. E esse exercício melhorou tanto, olha a informação, isso aqui é um spoiler, esse artigo nem foi publicado ainda. Melhorou tanto aspectos físicos, do desempenho físico, força e equilíbrio de idosos que vivem em asilo e idosos que vivem em casa. Os dois grupos treinaram o mesmo protocolo e ambos evoluíram com exercícios simples. Então, é levar essa informação, e por isso que a educação física está crescendo muito. Por quê? É melhor você prevenir do que você tratar. E quem previne? A educação física. Sim, isso é tão importante, gente, porque
por muito tempo, eu fui muito pessimista. Aquele pessimista realista, falando assim, só vai piorar. Só vai piorar. Daí, é assim, gente, tem alguma coisa mais difícil do que, por exemplo, parar de fumar? Só quem fumou sabe, e quem tentou sabe, né? Como é difícil. E aí, por uma questão, porque a indústria do cigarro paga imposto, gera emprego, né? Movimenta a economia e paga altos impostos. Então, assim, por que o governo teria a intenção de acabar com o cigarro? Mesmo porque tem aquela pressãozinha, eu te ajudo aí na candidatura, né? Tem tudo isso, né? A gente sabe que tem. Não adianta falar, não tem sim. Né? Então, tem ali um empurrão. Por que o governo fez um esforço para combater o cigarro? E a pessoa fala, será que deu certo? Tudo começou quando eles falaram assim, a partir de agora vai ter que colocar foto nos maços de cigarro com doenças. A indústria esperneou. Depois eles foram lá e aumentaram o imposto. Depois eles proibiram propaganda nos esportes. E quando veio a Fórmula 1, mas Fórmula 1 é esporte. Nossa, é verdade. Tiveram que tirar. O Brasil foi o primeiro. Sabia? O Brasil foi o primeiro? Eu não sabia. O primeiro. E daí proibiram fumar em lugar fechado. Eu não falo, não vai dar certo. Proibiram. Por quê? É um problema de saúde pública. A pessoa com câncer no pulmão gera um custo para o Estado muito grande. Primeiro, que a pessoa com câncer tem isenção de um monte de imposto. Começa por aí. Depois ele tem que ficar internado. Né? Às vezes é uma pessoa produtiva que estava trabalhando. Perfeito. Né? Ela passa a ter que depender do Estado. Então daí o Estado começou a fazer isso. Foi um trabalho ali de 25 anos de esforço, que diminuiu de 35% da população do Brasil que era fumante para 11%. Maravilha. Né? Imagine, olha só o quanto isso trouxe. Porque a gente só vê o que está ruim, a gente tem que enxergar o que funcionou. E agora, a bola da vez é a atividade física. Porque é o que vai gerar mais economia para o Estado, mais economia para a gente, mais saúde e mais qualidade de vida. Então eu acredito sim que esforços como o nosso, inclusive amanhã, está convidado se quiser participar, amanhã eu vou dar uma palestra para todos os profissionais de educação física da Secretaria Municipal de Esporte, que eles vão voltar e precisam de uma pilhada ali para a turma. Então eu separei ali alguns artigos e algumas ideias para mudar a maneira como eles enxergam o esporte, como eles enxergam a atividade física e também trazer a importância que eles têm dentro da sociedade. Legal. Só que daí para chegar ao ponto do presidente do Conselho de Educação Física, junto com o secretário de Esportes, falar assim, não, traz o Aurélio aqui para conversar com os professores. Porque a gente encontrou uma maneira de trazer, agora, a gente acabou de bater 7 milhões de seguidores, somando as redes. Que maravilha. Né? Então daí fala assim, cara, como que um professor está conseguindo motivar 7 milhões de pessoas? Né? Então assim, eu não sou melhor do que aqueles professores que estão lá, mas eu encontrei um jeitinho de motivar outras pessoas, que talvez não estão indo para academia. Se a gente pegar essas estratégias, que eu vou abrir para eles, vou contar para eles tudo que eu estou fazendo. E daí, se eles conseguirem pegar alguma dessas ideias e colocarem ali dentro das políticas públicas, que Curitiba é fantástico, gente. Tem academia de natação pública, atividade pública nas praças, é uma coisa maravilhosa. Se eles conseguirem aplicar isso, vai ser fantástico. Então, se você puder amanhã, às 10 horas, no Parque Barigui, lá no centro de eventos, se você puder, porque depois você pode me dar um feedback também. Vai começar às 10? Eu vou depois confirmar o horário de passo. Porque eu vou dar aula até às 11. Se for então, depois disso, eu vou. Vai ser antes. Mas daí eu gravo de mão. Fechou. Turma, olha só, esse é o professor Iago. O professor Iago, ele tem, inclusive, algumas aulas dele dentro da plataforma. Tá lá. Mas eu quero convidar vocês aqui a conhecer o Instagram do Iago, seguir o Instagram, o YouTube dele, a gente vai colocar todos os links aqui embaixo, tá? Vai aparecer tudo aqui na tela, em algum lugar, vai aparecer aqui nos links aqui embaixo. Segue o professor Iago, acompanha ele e a gente vai juntos comemorar o doutorado do professor Iago que ele está concluindo agora. Parabéns, professor, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, de verdade, por tudo que você conduziu na minha carreira profissional. Você alavancou o meu pensamento
de levar conhecimento para um maior número de pessoas. Isso, olhando para você aqui, eu vou dever não, mas eu vou lembrar de você em cada instante da minha vida. Eu vou estar com 70 anos falando sobre exercício físico e eu vou lembrar do Aurélio, que foi o profissional que me inspirou a motivar mais e mais pessoas a fazerem exercício. Então, de verdade, você é um cara que está aqui no meu coração e vamos junto na caminhada. Agora eu vou te contar um segredo. O mérito não é meu, o mérito é teu. Sabe por quê? Sabe quantas pessoas me mandaram mensagem me pedindo dica para começar um canal, um perfil? Olha, tranquilamente mais de 100. Caramba. Daí as pessoas vinham para mim, eu gravava aquele áudio, falava, fazia tudo isso. E daí eu fazia com eles uma coisa, passava uma tarefa, e eu passei essa tarefa para você. Eu falei, você vai fazer 3 vídeos por semana e vai postar no Instagram. Você falou, como? Eu falei assim, vai copiar os meus, não falei isso? Falou. Daí, quando eu olhei, uns 6 meses depois, o cara tinha feito! E daí apareceu uma empresa, que eu até vou falar o nome, a Telehelp, é uma empresa que me patrocinava, só que eu não conseguia dar conta da demanda deles, né? Eles entraram em contato comigo. Falaram assim, Aurélio, então me indica alguém. Eu falei, cara, só tenho um para indicar, porque é só um que fez. Você não tinha concorrente nenhum. Que bom. Você não tinha concorrente nenhum. Então, assim, centenas de professores já me pediram, eu já passei a orientação, passei a missão, e você foi o único que executou, que começou do zero e executou. Então, o mérito é 100% teu. Tá? E assim, continue assim, se dedicando, levando, e sempre que você precisar, a gente está à disposição. Poxa, obrigado mesmo. Vou precisar e com certeza, se algum dia você precisar de mim, sabe que você vai ter um ombro amigo para tudo. Para questão profissional e pessoal, tamo junto, Aurélio. Que bom. Turma, esse daqui é um modelo novo de podcast que eu estou testando aqui e espero que vocês tenham gostado, porque é uma ideia nova. Então deixe seus comentários aqui embaixo. E assim, a gente vai saber se deu certo de verdade a quantidade de pessoas que começaram a seguir o Iago e mandar uma mensagem lá, olha, te conheci ali no podcast do Aurélio, tá bom? Esse daqui vai pro YouTube, vai pro Spotify, vai para tudo quanto é lugar. Então, gente, curta, compartilhe, comente, coloca aqui embaixo, porque quanto mais interações vocês fizerem, melhor. Mas o mais importante de tudo, entra no Instagram, segue o professor Iago. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus.